a história de um homem, de um menino também, chamado Daniel Lewis. Esse é o nome americano dele, mas o nome dele era Dionísio Constantin. Ele nasceu numa vila chamada Catundi, perto da cidade que eu vivi na Albânia. Eu vivi na cidade de Corte, a uns 35 quilômetros mais ou menos da fronteira com a Grécia. E ali tem uma vila montanhosa. A Albânia é uma topografia muito linda. Quem não conhece a Albânia pode pelo menos visitar aí pelo Google. Um país lindo, maravilhoso, pessoas muito queridas, hospitaleiras. Tudo na Albânia é apaixonante, as pessoas, o clima, os contrastes, os vales, as montanhas. A Albânia eu chamava de a Suíça pobre. E hoje a Albânia não é tão pobre mais. Claro que não é Suíça, mas não é tão pobre. E ele nasceu numa vila, e naquela época muito difícil, no final do século XVIII, então estou falando do século XIX, estou falando de 1890 e poucos. E quando ele tinha ali uns 8 anos, 9 anos, ele migrou para os Estados Unidos com alguns parentes e foram para a região de de Massachusetts, na região de Boston. E ali ele cresceu. E quando ele cresceu, desenvolveu, frequentou a escola, se tornou ali, afinado com a cultura americana, ele se tornou americano, inclusive serviu o exército dos Estados Unidos e ganhou cidadania americana. E ali na região de Boston, quem conhece, quem sabe, em Massachusetts, ali está uma das maiores universidades do mundo até hoje, que é a Harvard, e o sonho dele era estudar na Harvard. E aquele menino agora foi para Harvard, agora um homem, na verdade ele entrou na Harvard, ele já estava com cerca de 30 anos. Eu estive na Harvard fazendo uma pesquisa sobre a vida dele, e eu peguei a ficha de inscrição, em 1921, ele foi aceito na Harvard, e ele estava ali, eu vi a ficha ali dele, freshman quer dizer primeiro anista da faculdade, na Harvard, e ele estudou farmácia. E ele tinha um sonho, o sonho dele era ir para os Estados Unidos, crescer, ganhar dinheiro, se tornar uma pessoa importante e ajudar a sua família na Albânia, mandar ajuda para a Albânia e começar a viajar para a Albânia e ajudar a sua família e trazer mais parentes para os Estados Unidos e ele bancar os custos e tudo mais. E ele começou a ganhar dinheiro. Um homem formado em farmácia que assinava agora para empreendedores abrir farmácia e ele começou a ganhar dinheiro porque ele tinha o título da Harvard. E ele tinha um outro sonho, ele queria aproveitar a vida. Ele falou, quando eu tiver dinheiro, agora com saúde, eu quero aproveitar a vida, eu quero viver um mundo, eu quero viver a vida, eu quero viver os prazeres da vida. E ele começou a fazer isso. Mas a solidão e o vazio que ele sentia com o dinheiro, com essa nova vida que ele tinha, trazia muita dor ao seu coração. E ele descobriu que a felicidade, o sonho americano, e o sonho dele também não satisfaziam as necessidades e os gritos do seu coração, e o vazio e o eco que tinha na vida. E ele começou a pensar na vida. E uma vez ele estava passando em frente a uma igreja, escutou cânticos, vozes, como a gente escuta aqui, quando eu cheguei vocês estavam cantando. E ele entrou na igreja. E ele começou a conversar com as pessoas. O albanês é muito inteligente e muito curioso. O albanês aprende a falar línguas com uma facilidade incrível. Nós temos lá na Albânia, eu sei que tem gente lá na Albânia me escutando, que falam inglês, obviamente, falam italiano, falam francês, mas falam português e espanhol. Fala espanhol melhor do que nós aqui, fala português quase igual a todos nós falamos aqui. E ele começou a perguntar, o que é isso? Isso aqui é a igreja, o que é esse livro? É a Bíblia e tal, o que ele fala? Fala sobre a volta de Jesus. Era uma igreja adventista do sétimo dia. Depois de alguns meses, ele foi batizado na igreja adventista do sétimo dia. Agora, tudo que ele queria é encontrar uma moça. Uma boa moça, solteira, casar, e dar dinheiro, dízimos e ofertas para mandar pessoas, pastores, para serem missionários na Albânia, americanos que pudessem ir para a Albânia, para o seu querido país e pregar o evangelho para o seu povo. Mas antes dele encontrar moça e casar, que sempre tem muitas moças queridas e preparadas para o casamento na igreja, o sonho dele primário agora era o evangelismo da Albânia. E eles entraram em contato com a Associação Geral, que é a Administração Geral dos Estados Unidos, mas não conseguiram mandar ninguém para a Albânia, então ele se prontificou, falou, então eu vou. Fez um curso de preparação e foi ele mesmo para a Albânia em 1934. Ele chegou na Albânia. Ali, já madurão, solteiro,
mas com bastante dinheiro. Normalmente, uma pessoa assim não tem muita dificuldade para encontrar um bom casamento, né? Inclusive na igreja. Não que sejam interessadas, mas as mulheres também precisam da estabilidade. Ele abriu farmácias ali na cidade de Corte e começou a pregar o evangelho. Só que agora ele deixou as farmácias, passava 1 ano, 2 anos, ele dando tempo para a pregação, a ponto de chegar em 1939, quase todo o dinheiro dele já ter acabado. Aí a divisão da Europa o empregou como obreiro bíblico. Eu tenho a carta do tesoureiro da divisão transeuropeia, né, com sede em Inglaterra, escrevendo para ele, no mês de abril, dizendo, nós já mandamos para você o salário de janeiro, fevereiro e março. 3 meses, total, para um homem formado na Harvard, total, $120. Imagine, formado na Harvard. Era um salário de obreiro. Claro que $40 por mês dava para viver ali, mas uma vida, né, com bastante parcimônia, uma vida frugal. Mas ele estava ali pregando o evangelho. O problema é que começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939. E ele começou a ter problemas na Albânia, porque ele era albanês, mas ele tinha cidadania americana também. E naquela zona de conflito, e ali então ele foi para a Itália. E ali na Itália ele foi para a região de Firenze, ou de Florença, no norte da Itália. E ali ele conheceu um pastor adventista que tinha uma cunhadinha solteira, jovem, bonita, delicada. E ele olhou para aquela moça e se apaixonou por ela. Mas você sabe que o casamento, o amor acontece assim, né? Quando ele olha para ela, se apaixona por aquilo que viu. E ela olha para ele e se apaixona por aquilo que vê também. Ele olhou e se apaixonou por ela. Ela olhou, ficou sabendo das intenções dele pelo cunhado e detestou aquilo. Aí não dá. Mas a mãe dela era viúva de missionários na Albânia. O pai dela fora missionário, na África, no chifre da África, na região ali da Eritreia, da Etiópia. E ela não tinha escolha. Ou casa com um adventista, não tinha mais adventista, era só aquele, ou com pessoas de fora da igreja, você não vai casar. Era a lei da italiana matriarca. E ela casou. Tiveram um filho, chamado Johnny. A guerra acabou em 1945. E eles voltaram para a Albânia. Ela foi pela primeira vez e ele voltou. Só que agora a Albânia estava nas mãos do ditador Enver Hoxha. E Enver Hoxha estabeleceu o comunismo, o socialismo mais truculento da cortina de ferro europeia. Ele era stalinista. E seguia a cartilha de Stalin, o sanguinário que eu vi lá na Rússia, que foi culpado pela morte de cerca de 30 milhões de pessoas. Ele era stalinista, Enver Hoxha. E ele acabou com a igreja, acabou com as mesquitas, e perseguiu os padres, perseguiu os imãs muçulmanos, e Daniel Luz começou a ser perseguido. Eu vou pular aqui essa parte. Então eles tentaram os detalhes, são muito ricos os detalhes. Por exemplo, eles moravam numa casa e ele rebanhou aquele grupo de crentes que ele tivera antes, alguns anos antes, né? Antes de ir para a Itália. E a dona Flora Sabatina, sua esposa, ela me contava que ela ficava assim na janela, olhando, para ver se vinha ali a política do Segurime, que era a política perseguidora do sistema Enver Hoxha, do sistema comunista da Albânia, que havia proscrito completamente as religiões sob pena de prisão, castigo e muitos de trabalho forçados e muitos de morte mesmo. E quando chegava uma pessoa suspeita, que ela podia imaginar que era do Segurime, ela disse que ela batia o pé, eles estavam reunidos ali no porão, e ele com um grupo de pessoas, sem luz, apenas com alguma luz só para ler a Bíblia, e eles cantavam baixinho, quando ela batia o pé, todo mundo ficava em silêncio, e aquela pessoa que passava ali suspeita, que ela pensava, eu conheço essa pessoa, ela é muito fanática pelo socialismo, eu acho que ela pode ser do Segurime. Então essas pessoas disfarçadas, então foi assim que eles viveram. Então a situação se tornou muito difícil quando ela ficou grávida e ganhou a segundo neném, que agora era uma menina, Esther, a primeira pessoa que eu batizei quando eu fui para a Albânia.
já adulta e casada. Então eles fizeram um plano para fugir da Albânia para a Grécia a pé. Os albaneses faziam muito isto. Eles fugiam, saíam pela montanha, caminhavam a noite toda e atravessavam para a Grécia. Depois que eles atravessavam ali nas fronteiras, embora houvesse soldados ali do exército albanês na fronteira, do lado grego também. E depois que eles chegavam do lado grego, eles estavam protegidos, podiam gritar e podiam pedir asilo. E assim eles fizeram. Andaram a noite toda, foi com uma outra senhora adventista daquele grupo, e de madrugada, ainda escuro, aquela senhora, Dona Flora me contou os detalhes daquele momento, aquela senhora disse para ele, para o pastor Daniel Luiz, a Flora e as crianças, o Johnny já um menino grande, mas ainda no colo, e a Estherzinha pequenininha, agora vocês vão ali tem um vale, tem uma passagem, alguns paus como uma ponte, vocês atravessam. Andem um pouco mais e aí vocês podem gritar, porque vocês já estão em terreno grego. Vão com cuidado, porque o exército albanês está de tocaia, fica de tocaia aqui, logicamente, protegendo a fronteira. E assim eles fizeram. E ela disse que quando eles foram atravessar, com muito cuidado, abraçaram aquela senhora, oraram, aquela senhora voltou, ia voltando. Quando eles estavam atravessando, alguém gritou, quem são vocês? Param aí! E já apontaram o rifle, a arma que tinha, e fizeram eles parar. E chegaram e perguntaram, quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês estão fugindo? Vocês estão indo? E já conheceram, e ali já começaram a bater no pastor Daniel Luiz e na Flora, e correram atrás da outra mulher, trouxeram também, e arrastaram toda aquela família da montanha para a estrada, onde tinha um velho caminhão. E ali eles batiam muito, o Daniel caía ali no precipício, eles puxavam de volta o Daniel Luiz, e queriam matá-lo ali mesmo. Mas todo ensanguentado e machucado, depois de um bom tempo, eles chegaram na estrada, elas foram colocadas no caminhão, ele foi arrastado um pedaço da estrada e depois conduzido também pelo caminhão e chegaram na cidade de Corte. Ali no Boulevard, como eles chamam, andei com ela, Boulevard, as duas avenidas principais da cidade, ela me mostrou a prisão onde ela foi colocada. Então todo mundo sabia e já tinham visto que as pessoas que eram dissidentes do regime sofriam esse tipo de humilhação pública e foram ali arrastados, amarrados, andando pelo boulevard, pela avenida, e os conhecidos, as pessoas que os conheciam, olhavam e não podiam falar nada, e eles foram todos colocados na prisão. Quando foram colocados na prisão, ela foi colocada na prisão feminina, ele do lado dos homens, e ela com as crianças, ela sofreu muito, porque as crianças foram tiradas dela, é uma parte do capítulo que eu não vou ter tempo de contar, mas vamos terminar a parte dele. Depois de algum tempo, Flora foi para o julgamento, e aí eles iriam receber a sentença. Quando ela chegou ali, ela disse que na prisão ela recebia notícias de que o marido dela tinha sido morto. E ela não sabia, nunca mais teve contato com ele, passaram alguns meses ali na prisão. E quando chegou o julgamento, ela foi então para a sala de julgamento, ela e outras mulheres de um lado, e vários homens, muitos esposos daquelas senhoras que eram dissidentes do regime, recebiam as piores humilhações. Ela disse que olhou para o lado masculino e não viu o seu marido. E depois do julgamento, ela recebeu a sentença, ela nem entendia muito bem albanês, mas alguns ajudavam ali na tradução. Ela foi condenada a 3, 4 anos de prisão, e foi condenada a perder agora a tutela das crianças, que as crianças agora pertenciam ao Estado albanês, e não seriam mais filhos dela. E ela olhou para o lado masculino e não viu, mas no final ela escutou. Daniel Luiz, espião americano, traidor do povo albanês, levante-se para receber a sua sentença. Ela viu um vulto, um rosto enegrecido, nitidamente cabelos arrancados, mãos inchadas e ensanguentadas com marcas terríveis. Ela olhou, ela disse, pastor, ele estava a poucos metros de mim, eu não o reconheci. Ela olhou, e ele olhou para ela, ela disse, eu não consegui mais olhar para o meu marido. Eu abaixei a cabeça, eu não queria fazer isso, mas eu não conseguia ficar olhando para ele. Eu sabia que era a última vez que eu veria, que eu estava vendo.
Eu vi, ele foi condenado a 20 anos de trabalho forçado. Eu já sabia que o trabalho forçado é o trabalho escravo, que ele não ia aguentar muito tempo no campus de trabalho forçado. Eles eram levados para as montanhas para planar, para plantar, ou então nos charcos, nos pântanos, para drenar. Esse era o trabalho e ele não tinha muita resistência. E ele foi levado para o campo de trabalho forçado. Agora, os últimos dias e o último período dele, quem me contou foram seus ex-colegas de campos de trabalho forçado. Eu os conheço todos por nome, quase todos já falecidos hoje. O senhor Iskander, o senhor Tomori, esse esteve até o último dia, e principalmente o Tanushi Frache. Tanushi Frache era um jovem advogado na época, da região de Tirana, da capital, e ele amava, todos eles amavam muito o professor Daniel. O Tanushi Frache me contou os detalhes dos últimos dias de Daniel. Disse que, desculpem, o microfone precisava apagar aqui, né? Mas não apaga. Ele disse, pastor, o professor Daniel não trabalhava de sábado. Vocês não trabalham de sábado. Mas um escravo não tem escolha. A gente apelava para ele e falava, professor, pega a enxada, pega aquele instrumento, o senhor começa a trabalhar, deixa ali, nós terminamos a tarefa do dia. Mas ele pegava num trabalho de sábado e jogava a enxada no chão, ou instrumento de trabalho. E ele recebia uma surra todos os sábados. Disse que aos sábados ele não saía da cela, e ele era amarrado e arrastado literalmente para o local de trabalho, e ali ele apanhava, as pessoas cuspiam, e ele ficava jogado ali, não lhe davam comida nem água, que era praticamente pão e água, né? Uma comida muito miserável, mas ele ficava, e os soldados, os guardas passavam ali, cuspiam sobre ele, chutavam-no, e até às vezes faziam necessidade sobre o corpo dele. Mas ele disse que a situação se tornou terrível, porque naquela época tinha alguns torturadores, que eram itinerantes, eles iam de campo de trabalho forçado para o outro. E eles chegavam, eles faziam a produção aumentar a força pelo sofrimento, pelas surras que aqueles condenados recebiam. E ele chegou naquele acampamento. Ele me falou o nome, eu nunca anotei o nome desse torturador. Disse que era um homem muito forte, jovem, mas muito forte. E ele disse, eu vi que aqui existe indisciplina, que tem gente aqui que não trabalha de sábado, eu estarei aqui sábado e vocês vão ver que ele nunca mais deixará de trabalhar. Eles apelaram para o professor Daniel, como ele chamava, e Daniel disse, eu não trabalho de sábado, é o dia do descanso do Senhor Jesus Cristo, é o dia do descanso, é a marca, é o sinal da criação de Deus, porque Deus em 6 dias fez os céus, a terra e o mar, e no 7º dia descansou, por isso ele abençoou o dia de sábado e santificou. Tanushi, todos eles ouviam isso todos os sábados, que na criação do homem, Deus criou o sábado, e Deus descansou, Deus abençoou, e Deus santificou o sábado. O sábado tem origem na humanidade, o sábado é o sinal de que Deus é o Criador, de que o mundo não evoluiu por si mesmo, não é resultado de Big Bang ou de geração espontânea. E chegou o sábado, contaram os trabalhadores, Daniel na cela. A ordem foi, tragam-no arrastado, arrastaram. Aquele homem disse, então você é o espião americano, que eu já ouvi falar de você, da sua intransigência, da sua desobediência, do seu desrespeito pelo povo da Albânia e trazendo o ópio dos povos para o nosso país, que são as religiões inventadas pelos capitalistas escravizantes. E hoje você vai trabalhar. E Daniel falou, eu não trabalho no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor, que Deus criou e santificou, e o homem bateu nele. O surrou violentamente, sangrando. Aí levantaram-no e ele colocou nas mãos dele, começa a trabalhar. E Daniel disse, é o dia do Senhor, eu não trabalho. Aquele homem bateu muito mais nele, pisoteou, deixou jogado no chão. E ele ficou ali gemendo, numa situação terrível. Talvez em alguns momentos até em estado de semicoma. Dr. Tanushi disse que no final do dia, eles pegaram o professor Daniel e carregaram para a cela. Ele disse, pastor, o meu primo, que era preso político, era um médico. O crime nosso
era algumas coisas que a gente falava das injustiças que o regime estava estabelecendo, do autoritarismo, do comunismo stalinista de Enver Hoxha. Por isso éramos condenados. Mas o meu primo tinha algumas regalias, porque ele era médico e todos precisavam dele. Então nós falamos para o nosso primo, mas não tinha remédio, não tinha nada, era só buscar água, ferver água e tentar. E nós fizemos um plano de ficar ali de plantão, pelo menos alguém não dormir à noite, mas todos estavam muito cansados. E de madrugada, então, alguém disse no amanhecer, disse, o professor Daniel está morto. E existe um senhor chamado Willie, seria William, né? Mas falam Willie, com W. Ele disse, pastor, o Daniel morreu no meu braço, nos meus braços. Eu lembro dele gemendo e eu peguei ele no braço e ele morreu nos meus braços. Aí o Tanushi Frache, o seu tumor e os outros falam, pastor, o Willie quer ter essa honra, mas é mentira do Willie, ninguém viu o Daniel morrer. Tem até essa disputa. Mas ele morreu. Mandaram abrir uma vala, que já existia uma vala, muitos morriam ali, mas abrir de novo aquela vala. Os soldados chutaram o corpo de Daniel Luiz para aquela vala. E aquele menino que tinha um sonho, ir para os Estados Unidos, ganhar dinheiro, estudar, ajudar a sua família, ajudar as pessoas. Cursou farmácia na Harvard, uma área de saúde para ajudar as pessoas. Terminou chutado numa vala. Lá na Albânia, eu fui morar na cidade de Cortia. Eu não vou falar muito da história aqui, que terminamos, mas a história da dona Flora, depois de alguns anos ela foi solta da prisão, e por interferência do governo italiano, ela recuperou a tutela dos filhos. Mas o seu filho Johnny, ele ficou com traumas tão grandes que ele acordava no meio da noite e gritava, se apegava na mãe e dizia, os guardas pegaram o papai. E aquele menino foi crescendo com esse trauma e ele ficou débil mental, completamente débil mental. Ele foi internado no manicômio. Ela me contou como ele morreu nos seus braços, com 25, 26 anos de idade, na cidade de Elbasan, que é no centro de Tirana. A Esther cresceu, casou com Pavlo Micho, que era um filho de Andrea Micho, um dos seus conversos, né, dos primeiros conversos. E Pavlo e Esther se casaram. Quando cheguei na Albânia, eu batizei a Esther lá no lago, entre a Albânia e a Macedônia. Em 1996, Flora Sabatina, Pablo, Esther e a sua filha Franca e o filho Andrew já estavam nos Estados Unidos com parentes, morando lá, como o avô havia feito. Mas em 96, toda a família recebeu permissão de imigração e mudaram para Boston. Em 2006, ela faleceu e eu fui lá em Boston fazer o sepultamento da dona Flora. E a Esther e Pablo ainda moram ali. Andrew estudou teologia na Andrews e hoje é pastor na cidade de Boston. Mas eu procurei aqueles homens, eles eram importantes. O Tanushi Frache, esse advogado, ele se tornou vice-ministro do trabalho do novo governo da Albânia, depois da queda do comunismo albanês. E todos eles tinham influência com os políticos e líderes mais importantes. E eu pedi para eles, falei, vocês não podem me ajudar, descobrir onde estão os ossos de Daniel Luiz e colocar no esquife e trazer aqui para o cemitério de Cortia, onde estava a viúva, a filha, o genro, a neta, já que o neto já estava nos Estados Unidos, para eles saberem aqui está sepultado o meu pai. E eles tentaram, depois de algum tempo eles me chamaram no momento e eles falaram, pastor, nós queremos pedir desculpa e vamos lhe dar um conselho. Pastor, não peça para ninguém. Eu tinha amizade com outros políticos da região, da cidade, deputados. Jorge Dinka, que era filho também de perseguido político na Albânia. Ele falou, o Dinka falou para o senhor não lidar com isso. A situação é difícil e os riscos são grandes. Eu já entendi. Mas no dia 27 de agosto de 1994, eu inaugurei o primeiro templo evangélico construído na Albânia. Não católico, não ortodoxo, que a Albânia é dividida assim.
antes do comunismo, mais ou menos 70% muçulmano, 25% ortodoxo, 24% católicos e 1% de outros. Nós estamos entre os outros. E nós inauguramos a igreja de Córtia. Eu tive o privilégio de fazer o primeiro buraco naquele alicerce. E no dia 27 de agosto, sábado de 1994, o Tanushi Frasch saiu com a sua comitiva oficial da capital tirana, com seus assessores, e vieram para a inauguração do templo. Lá estava o presidente da divisão, o pastor Ian Pouce, que no futuro se tornou presidente da Associação Geral, e a igreja estava lotada. Quando terminou o culto, eu andei com o Dr. Tanushi e cheguei no hall de entrada da igreja, e lá eu fiz uma placa de bronze, pedi para fazer escrito assim: essa igreja é dedicada à memória de Daniel Lewis, primeiro missionário adventista e foi martirizado na Albânia em 1953. Data inesquecível porque foi o ano da morte de Stalin, na Rússia. Ele olhou para aquela placa com lágrimas nos olhos e disse: pastor, você não conheceu? Eu falei: o senhor sabe que eu não conheci. Ele olhou para mim e disse: pastor, você e a sua igreja são muito bons. E me teceu elogios. Algumas vezes eu fui ao gabinete dele, lá no ministério. E 2 vezes ele foi à minha casa. Ele tinha compromissos na cidade, oficiais, e reservava um tempo para vir à minha casa, sentar na sala da minha casa, em respeito à igreja, mas principalmente à memória de Daniel Lewis. E aí ele olhou para mim e disse: pastor, você é um homem bom, e falou outras coisas. Eles amam o Brasil. E eu era o primeiro brasileiro ali. E ele disse para mim: só que você tem uma tarefa impossível aqui. Porque você veio aqui substituir não um homem, porque ele não é homem. Ele nunca foi homem. Um homem não suportaria o que ele suporta. Um homem com a capacidade, com a inteligência daquele homem. O Tanushi Frasch falava, ele já faleceu também, ele falava inglês, italiano, ele falava turco, e ele aprendeu tudo com Daniel Lewis. Ele francês, e ele disse: um homem que se formou na Harvard como o professor Daniel jamais suportaria o que ele suportou. Então esse homem, vocês falam de anjo, é um anjo que veio e ficou em carne para dar exemplo para a gente, mas eu não posso seguir esse exemplo, e nem o senhor pode. Aí eu pensei, né? Daniel Lewis era um anjo? Ele era um anjo no sentido de ser enviado. Como disse Paulo, Deus nos designou para o ministério. Deus nos ensinou pela sua palavra, nos chamou, nos vocacionou para pregarmos a sua graça, para pregarmos que Jesus Cristo veio a esse mundo, venceu a morte, para pregar que Jesus Cristo está vivo e intercede por nós todas as vezes que oramos ao Senhor, para pregarmos às pessoas que um dia esse mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz voltará não mais como uma criança indefesa, mas como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para nos levar para a casa do Pai. E todos vamos para lá. Amém?